Irmãos, Deus abençoe a tua vida. Estou aqui hoje, pastor Leandro, amém? Pastor Leandro, meu amigo, nosso auxiliar aqui, um dos homens de confiança que eu tenho no nosso ministério. Ele vai estar hoje aqui comigo participando dessa aula. Deus, espero que a gente possa contribuir para o teu conhecimento. Depois você vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve no nosso canal, comenta, curte, compartilha, marca teu amigo que gosta de Bíblia, para ele aprender um pouco sobre Bíblia, tá bom? Hoje, a nossa aula, que se inicia, livro do profeta Daniel. Nós vamos iniciar uma aula sobre o livro do profeta Daniel. Serão algumas aulas e você vai acompanhando cada aula, tá bom? Faremos a aula número 1, a aula número 2. Vamos procurar toda a aula aplicar um capítulo, tá bom? Hoje nós vamos aplicar o capítulo de número 1 do livro do profeta Daniel, tá bom? Deus abençoe a tua vida, teu coração. Dá uma paz pro pessoal aí. A paz do Senhor a todos. Vamos aproveitar bastante essa aula que nós temos nosso pastor Eduardo, que é o nosso mentor, e estamos em boas mãos. Aproveite bem, se alimente bem e guarde esse conhecimento na tábua do teu coração, que eu vou me alimentar aqui também. Amém? Ele vai estar aqui também falando, ensinando também junto comigo aí. Gostei, senti no coração. Na verdade, tem 2 semanas que eu senti no coração de fazer isso, só que a correria. Aí hoje eu fiz o convite, trouxe ele. Tá bom? Semana que vem ele também vai estar aqui, vai estar me acompanhando nessas aulas no livro de Daniel. Beleza? Então vamos lá. Livro do capítulo número 1. Capítulo número 1, tá? Nós vamos estudar sobre o livro do profeta Daniel, tá? Antes da gente iniciar o estudo sobre o profeta Daniel, nós precisamos entender algumas coisas. Por exemplo, quem é o autor do livro de Daniel? O autor do livro de Daniel é o próprio Daniel, tá? Daniel é o próprio autor do livro que leva o seu nome, tá? Como tema, Daniel, tá bom? Daniel, ele é o próprio autor. Esse livro, pastor, ele é destinado a quê e a quem? Vamos lá. O livro de Daniel, ele é destinado primeiro aos outros cativos que estavam em Babilônia. O intuito de Daniel era escrever aos cativos de Babilônia. Segundo o intuito de Daniel, aos servos de Deus, ao povo de Deus, no decorrer da história, pegar esse exemplo de Daniel, tá? O ano que o livro do profeta Daniel foi escrito, aproximadamente 536 a.C., 536 a.C. Então, 536 anos antes de Cristo, Daniel estava escrevendo esse livro, ou colocando esse livro já para que as pessoas pudessem ter acesso, tá bom? Daniel, ele serviu a corte babilônica por aproximadamente 70 anos. 70 anos foi o tempo que Daniel serviu a corte babilônica, tá? E mais uma curiosidade, que Daniel, ele foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor no ano 605 aproximadamente antes de Cristo, tá? Ele foi levado para a Babilônia aproximadamente no ano 605. Amém? Então a gente vai estudar aqui algumas curiosidades, vamos falar sobre versículos, vamos procurar sempre falar sobre alguns versículos, tá bom? Capítulo de número 1, verso 1 diz assim: no ano terceiro do rei Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim. Então, perceba que no período que Jerusalém, Judá, ela é sitiada é rodeada, cercada, invadida por Nabucodonosor e pelo Império Babilônico, tinha o rei em Jerusalém, Jeoaquim. Esse rei, ele foi quem teve a derrota para a Babilônia nesse ano. 3 anos, no terceiro ano do reinado dele, teve essa grande empreitada de Babilônia,
contra Jerusalém, Judá, tá? E mais importante disso tudo, verso número 2, você vai entender, pastor, poxa, interessante, Jerusalém, Judá, capital do povo de Deus, né? Capital da adoração, e por que ela foi derrotada por Nabucodonosor, que é um rei ímpio, e venceu Jerusalém, que é a capital onde o Senhor estabeleceu ali seu templo e etc. Então vamos lá, verso número 2. E o Senhor entregou em suas mãos o rei de Judá e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Beleza? Então perceba que a derrota do rei Jeoaquim em Jerusalém é simplesmente autorizada por Deus. Deus autorizou, porque perceba o texto, no início do verso 2 vai dizer: e o Senhor entregou Jeoaquim às mãos de Nabucodonosor. Então perceba que quem vai entregar não é o rei de Babilônia que conquista, é Deus quem vai entregar. Existe uma grande diferença de conquistar e receber, beleza? Conquistar você luta para ganhar, receber você não faz tanta força para receber, é diferente, beleza? Então eles vão receber, o Senhor vai entregar nas mãos do rei de Babilônia, tá? Eles não vão lutar tanto para alcançar, o Senhor vai entregar. Então perceba que é algo tremendo, que é Deus quem autoriza Nabucodonosor invadir e aprisionar Jeoaquim e tomar posse da cidade. Deus autoriza, beleza? Outra coisa que é importante é que o texto vai dizer que Nabucodonosor pega os utensílios do templo. Olha, diz que ele pega os utensílios do templo. E para entrar no templo na época era uma burocracia tremenda. Só o sacerdote escolhido por Deus, tinha toda uma cerimônia, tinha toda uma situação para se entrar dentro do templo. E o texto diz que Nabucodonosor entra dentro do templo e pega os utensílios do templo do Senhor. Então você perceba, por exemplo, vamos usar um exemplo clássico, que foi dois exemplos. Primeiro exemplo, quando Davi trazia a arca para Jerusalém, no meio do caminho, quando saiu da casa de Abinadab, o texto diz que a arca balança e ela parece que vai cair. Então Uzá coloca segurar a arca para não cair, e ele é fulminado, cortado no meio. Esse é o primeiro ponto. Também no livro de Neemias vai dizer que Sanbalate e Tobias, na intenção de incriminar Neemias, vai dizer para ele: vamos ao templo para adorar. E Neemias sabe que essa não é uma função dele, e ele sabia que isso era uma situação para incriminá-lo. Então isso, Neemias vai sair, ele vai dar uma palavra dizendo: por um acaso vocês querem achar erro em mim para poder me incriminar? Então perceba que não era qualquer um que podia entrar no templo, mas o povo, o exército babilônico vai entrar dentro do templo, vai pegar os utensílios. Então perceba que Deus, nesse exato momento, autoriza a entrada de Nabucodonosor dentro de para pegar o utensílio. Deus autoriza. Por que Deus autoriza? Porque era interesse de Deus castigar o povo. Deus queria corrigir o povo. Na verdade, o povo tinha virado as costas para Deus e Deus estava tentando chamar a atenção do povo de volta. Mas já que o povo não aceita quando é chamado, Deus então entrega o povo na mão do adversário para que o povo possa entender que eles precisam adorar a Deus. Então perceba, outro tempo, Nabucodonosor entra dentro do templo para mexer no utensílio de Deus, ele vai morrer por mexer no utensílio de Deus. No livro de Daniel mesmo, capítulo 5, se me falar a memória, capítulo 5, vai falar a história do rei
que escreve o dedo lá na parede, Belsazar, que ele está bebendo, se alegrando, e de repente ele pega a taça do templo, o tecido do templo, e irrita a Deus. Por quê? Porque aquela não era uma ocasião para estar se mexendo nos utensílios da casa de Deus. Porém, já com Nabucodonosor foi diferente, beleza? Perceba que quando escreve lá no capítulo 5, pesado foste achado em falta, por causa do reino ímpio que ele estava levando e ainda manipulando as coisas de Deus. Mas Nabucodonosor teve autorização de Deus, porque senão teria sido fulminado por Deus. Beleza? Deus abençoe. Fala uma coisa, pastor? Deixa eu também falar um ponto sobre isso. O rei Nabucodonosor, ele teve autorização de Deus. Ele pegou os utensílios da casa de Deus. Mas em nenhum momento a Bíblia vai falar que ele usou os utensílios da casa de Deus. Então pegar uma coisa, Deus permitiu que pegue, mas não permitiu que use. Porque as coisas de Deus já é usado para as coisas de Deus. Deus não permita que as coisas dele, mesmo estando em terra estranha, por mão de quem não mereça. Amém? Jesus. Deve descer o rolo aqui. Por isso que eu chamei ele, amém? Por isso que é bom ter um homem de Deus do lado. Então, Deus autorizou levar. Pode levar. Agora, usar. Não, usar é só na casa de Deus. E aí, irmão, se a gente trouxer isso para os nossos dias de hoje, o cuidado que nós devemos ter com esses instrumentos, esse microfone, a gente não, nós, melhor dizendo, não temos que endeusar os instrumentos, mas eles são consagrados. Então isso é muito importante, porque às vezes tem pessoas, alguns músicos, que eles pegam os instrumentos da igreja ou deles, que tocam coisas que não é para tocar lá fora e vem tocar aqui dentro, ou da igreja emprestado para levar para ensaiar, e tocam o que não é para tocar lá fora com as coisas de Deus. Imagine se Deus ele levasse em conta isso e agisse da forma como Deus agia. Se não fosse a mão, a graça de Cristo, seria fulminado por colocar a mão nas coisas de Deus ilicitamente, beleza? Então Deus autorizou levar, utilizar não, beleza? Boa, pastor Leandro. Então os utensílios são levados, Deus autoriza. No verso de número 3 diz assim, e disse o rei a Aspenaz, o rei Nabucodonosor vai chamar um de seus homens, um eunuco, e vai dizer para ele o seguinte, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real. Irmão, entende isso aqui? Que esse vídeo vai circular, vai andar por aí, e eu quero falar muito sobre isso, eu estou bem tranquilo para a gente ficar bem calmo por isso aqui. Perceba, pastor Leandro, que o rei vai fazer um pedido ao eunuco. O eunuco é o olho do rei, responsável. O rei vai dizer assim, Aspenaz, por gentileza, vem aqui. Aí Aspenaz vai chegar. Ele vai dizer, olha só, eu quero lhe pedir um favor. Tá, qual é o favor? Traz alguns dos... ele está dizendo assim, traz alguns. Ele não está dizendo, traga todos. Ele está dizendo, traga alguns dos filhos de Israel. Eu quero alguns dos filhos de Israel. Você traga para mim. Beleza? Vírgula. Trazer quem, rei? Perceba que o rei, ele é inimigo do povo de Deus. Esse rei, ele é adversário de Israel. Esse rei é inimigo do povo de Deus. Vamos supor que esse rei hoje seja o adversário contra a igreja. O diabo, o inimigo, eu posso conjecturar dessa forma. O diabo, o inimigo, fazendo um pedido para um dos seus servos. Eu quero que traga para mim. Arranque de onde esteja, ou melhor, traga para mim quem? Ele diz, alguns, eu não quero todos. Alguns quem? Aí, vírgula. Primeiro, tem que ter
Sangue real, tem que ser real, tem que ser nobre. Eu quero que seja da linhagem, eu quero que você faça uma análise, uma árvore genealógica, para que seja descoberto os jovens que são de linhagem real. Ó, vamos supor, irmãos, vamos fazer vamos fazer utilizações aqui de números, para a gente ter um entendimento melhor, beleza? Vamos fazer utilizações de números. Esses números aqui não são números reais, é somente uma simbologia para você entender melhor a nossa aula, tá bom? Aspenais, eu quero jovens, alguns da linhagem real, eles têm que ser nobre, beleza? Beleza, aí vamos supor, tá? Daniel Aspenais vai sair pelo meio dos prisioneiros e vai lá separar quem aqui é linhagem real, sangue, você, sangue de quem? Filho de quem? 200, vamos supor, 200. Separou 200 jovens. Aí ele separa 200 jovens. Está aqui, 200. Só que ele não pode levar para o rei ainda, porque o rei tem mais exigências. O rei diz: eu quero que seja nobre. Versículo. Quiser falar, pode falar, beleza? Pode ficar à vontade. Então, beleza. Quando quiser falar, pode falar. Fica à vontade. Então, perceba que ele vai dizer: nobres. Aí ele separa uma exposição 200. Segundo, jovens que não tenha defeito. Meu Deus. Então, ó, tem que ser real, não pode ter defeito. O defeito aqui é físico, tá? O defeito aqui não é defeito espiritual, é defeito de caráter, não. O defeito aqui é físico. Então, ele vai olhar quem é da linhagem real e vai começar a analisar. Tem alguma deficiência física? Tem alguma doença de pele que seja na época condenado por eles, e etc. Vão olhar todos os defeitos que tem. De repente vai achar ali uns 20 com defeito e vai separar. Esses 20 aqui já não serve, pode voltar para lá. Já vai sobrar 180. Tá me entendendo? Só falando números para a gente entender. Esses números são simbologia para dar mais ênfase para a aula, tá bom? Então, tem defeito? Tá fora. Tem que ser são, sem defeito. Mais uma coisa, isso aqui é muito importante: precisa ser formoso de aparência. Olha vê se tem cabimento isso. Olha o que o rei quer. Eu quero que seja real, quero que não tenha defeito, e eu quero que seja bonito. Falando melhor, tem que ser bonito, tem que ter aparência. Não é galã, mas tem que ter aparência. Tem que ter, porque ele diz assim, ele diz formoso de aparência. Formoso, então, teste. Isso aqui é uma conjectura, entre aspas, tá bom? Uma conjectura. Teste de aparência. Vai analisar os mais formosos do meio dos escolhidos. Imagina, olhando, você não. Perceba que Deus não faz acepção de pessoa para salvar, mas o diabo escolhe os melhores para derrubar. Tá entendendo? Deus salva todos, o diabo derruba os melhores. Ele corre atrás para derrubar os melhores, beleza? Então, se anima aí, pastor caidinho, vai se animando, beleza? Então, tem que ter aparência. Quer falar alguma coisa? Segundo, tem que ser instruído em toda a sabedoria, estudado. Não pode ser alguém que não tenha estudo. Olha isso. Olha o que o adversário de Israel está escolhendo. Eu quero nobre, eu quero que não tenha defeito, eu quero de boa aparência, e eu quero alguém que tenha estudo.
Eu não quero qualquer coisa, eu quero coisa boa. Beleza? Depois ele diz, eu quero que tenha sabedoria em ciências. Olha isso. Aí eu lhe pergunto, mas vamos lá, depois eu falo, vamos mais um pouquinho adiante. Tem que ser habilitado para viver no palácio. Aqui fala de educação e habilidades, porque tem que saber entrar e sair na presença do rei, não pode ser de qualquer forma, tem que saber os costumes do rei, tudo isso precisa levar em consideração, beleza? E eles precisam ser alguém ensináveis, sabe? Esse cara aqui é um cara ensinável. Esse aqui eu sempre elogio ele, muito ensinável, facilidade de aprender. Então o rei de Babilônia está dizendo, eu quero alguém que tenha todas as qualidades, mas que seja alguém que esteja disposto a aprender. Não pode ser alguém mente fechada, não pode ser alguém visão fechada, eu já sei tudo, eu não preciso, não, esses eu não quero. Então vai sobrar uma minoria nas mãos do Aspenaz. Aspenaz vai separar uma minoria, beleza? Então precisa ter facilidade de aprendizado. Por quê? Porque ele está dizendo, depois que eles chegarem aqui, nós vamos ensinar eles as letras e as línguas dos caldeus, porque o que eles aprenderam lá vai ser tudo usado aqui, só que eles vão falar a nossa língua e vão escrever com as nossas letras. Então precisa entender que aquilo que eles aprenderam lá vai ter uma transformação aqui. Nabucodonosor está dizendo, eu quero coisa boa. Deixa eu lhe dizer, o diabo nunca se incomodou com o preguiçoso. O diabo nunca se incomodou com quem não quer nada, com quem não quer buscar, com quem não quer orar, com quem não quer pregar a palavra. Não! Ele só se preocupa em derrubar pessoas. E perceba que são jovens. Então isso aqui é uma palavra para jovem. Perceba que o adversário precisa paralisar esses jovens antes que eles cresçam. Ou melhor dizendo, o adversário precisa reeducar esses jovens de acordo com o costume deles. Então perceba que esses jovens foram educados de uma forma em Israel para despontar, e a mentalidade desses jovens em Israel era ser profeta, sacerdote, levitas, e aí o adversário pega eles e vamos treinar eles aqui, para eles serem aqui dentro o que a gente quer, vamos fazer deles o que a gente quer. Então os jovens que estão assistindo isso, perceba que você está aí se achando, caindo para dentro de rede social sem parar, desesperadamente, não tem limite, não tem hora para parar, vira madrugada em rede social. Pastor, utilizo a rede social? Com certeza, eu uso o YouTube, eu uso o Facebook, eu uso o WhatsApp, eu uso o Instagram, eu uso o TikTok, muito pouco. O que eu mais uso um pouco é o WhatsApp, o restante eu uso pouco, uma vez ou outra. Agora, perceba-se que tem jovens que estão 24 horas imbuídos nessas redes sociais e deixando de crescer dentro de suas áreas. Deus está dando a esses jovens possibilidade de crescer espiritualmente. Imagina, quantos anos você se converteu, pastor Leandro? 24. 24 anos o pastor Leandro se converteu, eu me converti com 25. Hoje tu está com quantos anos? 35. O pastor Leandro está com 35, eu estou com 39. Então, olha só, nós estamos aqui ensinando. Agora você imagina se eu e o pastor Leandro, nós dois se convertêssemos quando nós tínhamos 14 anos de idade. Meu Deus. Você imagina se eu me convertesse quando eu tinha 14 anos de idade? Você imagina se o pastor Leandro se convertesse quando eu tinha 14 anos de idade? Você imagina, hoje eu estou aqui com 14 anos de convertido. 14 anos de convertido. Vou fazer 15 em outubro de convertido. Então eu tenho 15 anos de convertido, pastor Leandro. 11 anos de convertido. Você imagina se eu e ele tivéssemos aí, eu com 20 anos, 30 anos de convertido, 35 anos de convertido, né? Não, 25 anos de convertido, pastor Leandro aí com
21 anos de convertido, você imagina como é que nós não estaríamos? Está entendendo o que Deus pode fazer na tua vida? Deus pode fazer na tua vida muito mais além do que fez na nossa vida. E nós estamos aqui, incansáveis, buscando, sempre querendo aprender, e tu perceba que o adversário focou os jovens para ensiná-los na cultura dos babilônios. Beleza? Pastor Leandro, pode falar se quiser. Escute isso. Quando Nabucodonosor está pedindo o eunuco as pazes para escolher, como o nosso pastor falou, ele quer escolher pessoas que têm postura, jovem com postura, porque vai ficar no palácio. Palácio é um lugar de destaque, palácio é um lugar de visão. Então o que o rei quer? Pessoa com postura e pessoas com uma habilidade para influenciar. Exatamente. Escute isso. Hoje em dia o que mais tem aí na rede social é influenciador, mas tem duas vertentes. Tem que saber qual é o lado da influência que nós estamos ouvindo e que nós estamos passando. A influência é boa ou a influência é ruim? Nós estamos passando aqui com a influência para vocês. Deus. Essa influência é perfeita, é boa e é agradável. Mas tem muita gente aí que se intitula influenciador, mas qual a influência que está passando? O que é que nós estamos ouvindo nas redes sociais, jovens? É o que mais tem aí. O que é que nós estamos ouvindo nas redes sociais? Qual é a influência que você está absorvendo para você e qual é o proveito que você vai tirar disso? Pega essa visão, vê coisas boas, assiste coisas boas. A rede social está aí, mas depende como que você vai usar ela. Usa para você ser um abençoador. Amém? Deus abençoe. Então perceba que primeira coisa que o adversário vai fazer, isso aqui é muito forte mesmo. O rolo vai descendo assim, ó, é muito forte. Perceba que a primeira coisa que o adversário vai fazer é escolher a qualidade de quem eles querem recrutar. Beleza? Então, primeiro, mas esses jovens tinham que estar assistindo isso aí, né? Compartilha com os jovens. Quando você for no canal do YouTube, você clica lá no link, compartilha com os jovens, manda eles assistirem essa aula. É uma boa aula para jovens. Então perceba que a primeira coisa que eles vão fazer é garimpar, recrutar os jovens. Então eles vão recrutar os jovens. A qualidade tem que se enquadrar na qualidade que eles querem. E outra coisa que eles vão fazer, vão determinar o que os jovens têm que comer. Vai determinar. O texto vai dizer, no versículo número 5, diz assim, ó, e o rei determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Ele vai dizer o que eles vão comer, vai determinar o que eles vão comer, beleza? Escuta isso. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, beleza? E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Beltesazar, e Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias de Abidnego. Então perceba duas coisas. Primeiro, vai ser determinado o que eles vão comer. Segundo, vai ser determinado um outro nome. Então, está aqui, ó, pastor Leandro, em outrora, pelo rei de Babilônia, usuário de drogas, vulgo tatu, colocado pelo rei de Babilônia. Está aqui pastor Eduardo, no jugo lá de Babilônia, pelo rei de Babilônia, Edu, beberrão, quase um alcoólatra, beleza? Então nós estávamos lá no mundo e tínhamos a determinação do que comer e tínhamos a determinação dos nossos nomes. Só que nós temos o nosso nome, mas
os servos de Babilônia vão tentar mudar o nosso nome. Aí tem gente que se acha, por isso que às vezes a gente não pode se gloriar muito do que a gente era, porque eis que tudo se fez novo. Se o Senhor não lembra do que a gente era, por que nós vamos ficar lembrando? Nós temos que lembrar quando vamos dar alguns exemplos, algumas citações. É diferente você dar um testemunho como nós estamos dando aqui, de que você ficar falando, quando eu era de lá, que não sei, isso aí esquece, irmão. Beleza? Quando eu era do mundo, não fazia. Então você nunca saiu do mundo, porque tu está sentindo saudade do que tu era. Meu Deus. Beleza? Então a gente precisa entender. Então perceba que o adversário vai determinar o que comer e vai modificar o nome deles. E o nome deles vai ser embasado numa fé babilônica. Perceba que eles têm nomes dos filhos de Israel. Eles vão modificar de lugar e receberão nomes babilônicos. Beleza? Então perceba que o adversário está tentando mudar. Vou falar? Não pode falar. Só que o mais importante disso tudo, eu tenho que falar isso aqui, e a gente precisa falar isso com bastante tranquilidade, bastante calma para você entender. Perceba, existe um dito popular. Meu pai falava muito para mim isso quando eu era pequeno. Ele dizia para mim assim: filho, olha com quem tu anda que eu direi quem tu és. Olha com quem tu andas que eu direi quem tu és. E eu a minha vida toda me apeguei a isso, né? Eu procurei viver uma vida que eu não pudesse ser classificado por quem eu andava junto. Tem outro dito popular também que diz: quem se mistura com porco, farelo come. É um dito popular, a gente ouviu isso desde a nossa infância, né? Mas olha só, Daniel foi selecionado, está classificado dentro das qualidades que o rei quer. Daniel está escravizado dentro de Babilônia. Existe uma determinação real. Daniel, senta aí. Você, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês só podem comer o manjar do rei e beber do vinho do rei. Ponto. É isso que vocês vão comer e beber. O adversário determinou para Daniel. Só que Daniel, diz o texto, no verso 8, diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então perceba que isso aqui é uma coisa muito importante. Está faltando na nossa mocidade nos dias de hoje. Está faltando na nossa igreja, nas nossas irmãs, nos nossos irmãos, varões, varoas, obreiros, ministros, levitas. Muita gente está faltando isso. O que, pastor? Determinação e caráter. Porque isso aqui, vão dizer que Daniel tinha nessa época aproximadamente entre 17 e 30 anos, porque jovem era até 30 anos. Mas outras teses vão dizer que Daniel tinha entre 14 e 20 anos aproximadamente. Perceba que é um jovem dentro de uma situação complicada, porque ele é escravo. O chefe dele dá determinação, é imposição, irmão. Determinação que o rei determina. Se o rei determinou, é uma ordem. Escute isso aqui que eu vou lhe falar. Meu Deus. Mas Daniel assenta no seu coração. É assim, pô, eu estou em Babilônia, eu moro em Babilônia, eu sobrevivo em Babilônia, mas eu não sou obrigado a me contaminar com Babilônia. Eu sou crente, eu vivo na terra, mas eu não preciso me contaminar com as coisas da terra. Tem como levar uma
vida de santidade vivendo na terra. Beleza? Daniel vai ser prova viva disso. Daniel tem determinação e caráter. Ele diz, ó, só que o importante disso tudo aqui, eu estava estudando em casa, Deus falou muito comigo sobre isso, que o texto diz assim, olha o que o texto diz, para você entender bem. Ele vai determinar, né, do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia, e ponto e vírgula, continuação, ele diz assim, ó, portanto, vírgula, pediu ao chefe do seu eunuco que lhe concedesse. Então perceba aqui, pastor Leandro, que Daniel não foi aquele tipo de crente dentro da casa do rei, do ímpio, que disse assim, eu não vou beber, eu não vou comer, não quero, eu sou um crente. Não estamos falando dessa, não estamos falando dessa ignorância. Não, eu não vou beber, tá maluco, eu sou crente. Não estamos falando dessa ignorância, porque tem muita gente que é muito ignorante. Meu Deus. Por exemplo, pastor Leandro e eu, uma suposição, eu tenho família que ainda não aceitou Jesus, não crente, ele tem família não crente. Nós somos convidados para uma festa, e ao chegar a essa festa, se esses parentes nossos for alguém que já tem conhecimento, vive no nosso meio, sabe quem a gente é, eles não vão nos oferecer bebida, de forma nenhuma, vão respeitar a nossa fé. Porém, se esses parentes for alguém que a gente não tem contato, mas depois de muito tempo nos vê e nos oferece uma bebida, aí a gente pega alguns tipos de crentes que são ignorantes, tá maluco? Eu não bebo não, eu sou crente. Você acabou de expulsar ou de afastar essa pessoa de Cristo, porque não é assim que se faz. Vem um estranho, te oferece, não te conhece, fala, ei, toma um copinho aí, dá um trago. Não é assim. Não é assim. Ô meu querido, poxa, desculpa, eu não posso, eu sou um servo de Deus, tá bom? Eu não tenho o costume de beber, tá bom? Então eu não posso beber, perdoe-me, eu sirvo o Senhor, tá bom? Deus abençoe, tal, tá? É igual quando a gente vai na lotérica, já percebeu isso? É uma loucura quando você vai na lotérica. Você chega na lotérica, paga uma conta, a menina está lá batendo. Tu já pode ficar esperando lá de fora. A menina está lá batendo tua conta, quando ela acaba de bater tua conta, ela fala assim, amigo, vamos fazer um bolão. Não é assim? Desse jeito. Poxa, eu vi um rapaz na minha frente, crente, cara. A menina falou, e aí, amigo, olha só, ela é vendedora. E ela está te vendendo com educação. Ela diz, e aí, amigo, vamos fazer um bolão? Aí o cara respondeu, eu não jogo não, minha filha, eu sou crente, vigia, e saiu. Aí ela ficou sem graça, depois fui eu, e aí? Poxa, e aí, amigo, vamos fazer um bolão? Eu falei, pô, filha, não jogo não, Deus abençoe, tá? Não jogo não, tá? Fica na paz. Eu não preciso dizer quem eu sou, eu só tenho que determinar que aquilo não me convém. E aí eu vou dizer, pô, não, obrigado, Deus abençoe, não jogo não, tá? E sai, não com ignorância. Então perceba que Daniel vai pedir, e quem pede não é rebelde, quem pede não é desobediente. Então Daniel não é rebelde e nem desobediente, porque Daniel podia criar um problema. Então Daniel vai, poxa, as penais, se me permite, é um pedido. Então, um pedido, então perceba que Daniel não foi rebelde e nem desobedeceu, porque se a Bíblia tinha esse pediu aqui, nós nunca poderemos pregar que todas as autoridades são constituídas por Deus. Ia ser um fora de contexto, porque alguém ia dizer, peraí, o senhor prega sobre as autoridades que têm que ser respeitadas, mas Daniel não respeitou a autoridade em Babilônia, só que ele não desobedeceu, ele pediu. E pedir é diferente de desobedecer, beleza? Quando o pastor falou aqui, e isso foi muito lindo, que foi uma ordem, e uma ordem, se nós formos para analisar, o rei está falando, ou se enquadra
ou morre. Exatamente. Porque é uma ordem. E aquele que não cumpre uma ordem, ele é desobediente. Desobediente é morte. Então, como que o pastor está falando? Se Daniel, ele vem com arrogância, com ignorância, ele ia morrer. Então, primeiramente, o que Daniel fez, o jovem? Se posicionou. O que está faltando na nossa geração? Posicionamento. Exatamente. Daquilo que eu quero, mas também forma de saber chegar e pedir, porque é muito fácil você chegar em algum lugar, difícil é você deixar a porta aberta para você poder voltar nesse lugar. Então escute isso. Daniel, ele está ouvindo junto com os jovens o chefe do eunuco falar. Em nenhum momento Daniel vai tomar a palavra. Só que quando a espada ele termina de falar, Daniel, com muita gentileza e com muita educação, ele vai pedir. E eu vou falar para você, esse é o lema meu. Uma conversa vale muito. Exatamente. Uma coisa é você peitar o líder, outra coisa é você dialogar com o líder. Isso, porque, como ele falou na lotérica, desse homem que estava na frente dele, quando ele tratou a mulher com truculência, a vendedora já ficou de pé atrás de oferecer para ele. Por quê? O pensamento é o quê? Ele vai me tratar da mesma forma. Então, quando Daniel ele pediu, eu vou te falar, no meio de uma situação, uma palavra bem colocada, tu quebra. Exatamente. Tu quebra o sistema. Então saiba falar, sabe se apresentar, porque com a tua palavra, não precisa ter uma oratória linda, mas saber falar, se posicionar. Você sabendo falar, fique tranquilo que você vai conquistar lugares altos. Aleluia. Meu pastor. Então ele pede, é diferente, beleza? Pedir é diferente de te respeitar, tá? E o texto diz que ele pede, versículo de número 9 diz assim: ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo, meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então perceba que ele Aspenaz está com medo de arriscar. Ele vai dizer, só pelo texto aqui diz assim, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque viria ele os vossos rostos mais tristes do que dos outros jovens vossos iguais. Ou seja, Aspenaz está com medo de arriscar a cabeça por causa de Daniel. Porém, pelo simples fato dele já dialogar isso, significa que Deus já mexeu o coração de Aspenaz. O texto diz que Deus deu graça, o favor imerecido para Daniel perante Aspenaz. O Senhor deu graça e misericórdia. Aí no versículo de número 12 diz assim, Daniel dizendo para ele: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vireis, te haja como os teus servos. Então, ou seja, Daniel vai olhar, isso aqui é convicção, isso é convicção. Aspenaz não pode ter essa fé, Aspenaz é babilônico,
Mas Daniel tem essa fé. Daniel vai dizer: ó, Aspenaz, fala o seguinte, me dá 10 dias. 10 dias comendo legumes e bebendo água. Se a nossa aparência estiver pior, a gente come e bebe do manjar do rei. Ó, olha isso. Daniel está dizendo: fica tranquilo, 10 dias, se não der certo, a gente se entrega, a gente cai para dentro das coisas do rei. Me dá 10 dias. Vamos lá. Versículo 14. E ele conveio nisso e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. O despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. 10 dias depois que eles renunciaram comer do manjar e beber do vinho do rei, o semblante deles, vamos falar 2 pontos aqui, a gente já vai encerrar. Primeiro, a renúncia vai fazer eles se destacarem fisicamente. Poxa, antes de eu aceitar Jesus, algumas pessoas que quando olham minha foto antiga dizem: caramba, hein? Deus foi bom para você, hein? Meu Deus. Olhar o pastor Leandro quando era do mundo, eu falar: rapaz, Deus foi bom. Já percebeu? Que quando você era do mundo, você era uma coisa, você entrou para a igreja, você ficou mais bonito, mais robusto, mais saudável. Então perceba que em 10 dias Daniel vai estar mais robustos, Daniel e seus amigos vão estar mais robustos, mais saudáveis e com um semblante bem melhor do que os outros homens que estão caindo para dentro do vinho e comendo da iguaria do rei, do manjar do rei. Então perceba que a renúncia deles vai fazer eles se sobressaírem fisicamente. Beleza? Vamos lá, a gente já vai começar a fechar. Verso 17 diz assim, ó: ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Em toda visão e sonho. E ao fim dos dias que o rei tinha dito que os trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. Já, meu amigo, perceba isso aqui, pastor Leandro. A gente faz campanha de Daniel, não é isso? Legumes e água. Irmão, campanha de Daniel, 10 dias comendo legumes. Não foi 10 dias, foi 3 anos. 3 anos comendo legume e bebendo água. 3 anos. E no final dos 3 anos eles estavam mais saudáveis do que os caras que estavam xaropando no vinho e comendo iguaria do rei. Então perceba que uma boa alimentação direcionada por Deus vai fazer com que você se torne alguém saudável. Agora vamos completar mais um pouco. Uma boa alimentação com um propósito diante de Deus vai fazer com que você seja alguém saudável física e espiritualmente. Que isso, pastor? Perceba que no final dos 3 anos, verso 18 diz ao fim, ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento em toda a visão. Perceba, vamos ler o verso 18, 19. E o rei falou com eles, e entre eles foram achados outros tais, e entre eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhe perguntar, lhe fez perguntas, o achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que haviam em todo o seu reino.
E Daniel esteve até o primeiro ano de Ciro. Vamos pegar alguns pontos. Primeiro, quem renuncia e faz propósito para não perder Deus, perder a intimidade com Deus ou a identidade de Deus. Primeiro, Daniel era saudável. Segundo, Daniel era saudável espiritualmente. Terceiro, Deus vai dar os 3 amigos, porque acompanhou, e isso é muito importante, porque tem gente que acha que não precisa andar ou acompanhar o profeta. Eu não sou obrigado a andar com ninguém, não. Se tu acompanhar o propósito do profeta, isso é mistério. Se tu acompanhar a visão do profeta, automaticamente tu vai ser abençoado também junto com o profeta. Meu Deus. Então perceba que eles vão ser diferenciados em alguns aspectos. Na sabedoria e inteligência, os meninos Sadraque, Mesaque e Abednego, monstros na inteligência. Isso porque eles resolveram renunciar. A Bíblia diz: alguém falta sabedoria, peça a Deus. Sabedoria vem de Deus, beleza? É um dom que Deus dá. Então, esses meninos serão diferenciados por uma simples renúncia de um alimento, né? Se olhar a vista humana, o que tinha de mais esses alimentos? Eram iguarias do rei, costume, eles já estão ali mesmo. Só que eles disseram: nós não vamos comer o que eles comem aqui. Nós vamos comer legumes e beber água. Aí Deus vai fazer com que eles sejam diferenciados. Esse é o segredo de quem renuncia a prazeres. Quem renuncia a prazeres vai experimentar de coisas sobrenaturais. Então perceba que os meninos são diferenciados. Escuta isso aqui. Primeiro, o texto diz: são diferenciados. Não há ninguém como eles. Segundo, Daniel vai receber de Deus dons. Deus vai dar dons a Daniel. Quer ver? Vamos ler aqui. Versículo de número 17. Ora, esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Profeta, visão e sonho. Daniel era profeta de visão e revelação. Pelo simples fato, escute isso aqui, Daniel não tinha e não era profeta antes do propósito. Ele tinha chamado, mas ele não era, diferente de ter chamado, é ser o profeta. Daniel tinha chamado, mas não era profeta. Mas quando Deus viu a renúncia de Daniel, Deus disse: ele está preparado para ser profeta. Toma, visão e sonhos. Visão, revelação, sonhos. Porque sonho é revelação. Então Deus vai dar isso. Então eles são diferenciados pelo simples fato de renunciar a prazeres. Então Daniel vira profeta, Daniel é diferenciado, e para fechar, com chave de ouro, isso aqui é lindo demais. Em toda a matéria de sabedoria, versículo 20, e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais inteligentes do que os outros. A atitude de renunciar vai fazer com que eles se destaquem 10 vezes mais do que os outros. Só um ponto aqui para a gente fechar. Coisa linda e coisa linda.
Escuta, Daniel, ele vai se destacar, ele vai ser um líder sem querer ser, porque Daniel ele tomou o posicionamento, e está vindo mais 3 atrás dele, e está o seguindo, porque viu que a visão de Daniel é boa, e o seguiu porque a visão de Daniel era boa. Então nós vamos entender que para nós termos uma vida social e uma vida espiritual abençoada, nós não temos que ter inveja de ministério de ninguém. Pega isso. Não temos que ter inveja. Se o meu pastor é inteligente, eu tenho que reconhecer e falar, ele é melhor do que eu. Isso não é feio. E eu tenho que falar o quê? Eu tenho que ir atrás dele, porque ele tem mais para passar para mim. Então pega isso. Os ministérios deles vão estourar e eles vão ser evidência e referência dentro de Babilônia, porque eles resolveram renunciar com propósito, porque os nutrientes que o legume não dava para eles, Deus dava do céu, para eles se manter firme. Então o que está faltando na terra, para mim, para você, fique tranquilo que do alto vem, porque Deus dá, porque Deus não vai deixar o meu e o teu propósito cair por terra. Amém? Deus abençoe e passa a palavra. Deus abençoe tua vida, teu coração, tá bom? Compartilha nosso vídeo quando estiver pronto lá no YouTube, lá, essa aula, tá bom? Compartilha, marca seu amigo, comenta, tá bom? Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.